E aí, galera do meu canal, beleza mesmo? Professor Alex Homero para você, mais uma aula. Vamos iniciar hoje, gente, na nossa playlist de literatura, a Semana de Arte Moderna. E nas próximas aulas, já fique ligado, você terá aí as três fases modernistas. Nós sabemos que o modernismo é um dos movimentos literários mais cobrados nos vestibulares, tá bom? Então vem comigo, segura aí. No final tem uma promoção para você que quer treinar questões, pois eu tenho um e-book com 100 questões comentadas para você de todas as áreas aí, para quem vai fazer o Enem, FUVEST ou outros vestibulares. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos. Estamos no canal do professor Alex Homero. Peço que você inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e se quiser mandar alguma questão para eu responder, tranquilo. Até porque temos uma playlist, pessoal de História da Arte, chamado Hora da Questão, onde eu comento uma questão que os alunos mandam para a gente. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos, então. Hoje vamos de Semana de Arte Moderna. Beleza, pessoal, beleza, beleza. Olha só que lindo. Tá bem aqui a nossa aulinha. Perfeita, vamos lá. Semana de Arte Moderna, tô aí na vibe do óculos escuros. Imaginar que em 2022 estaremos comemorando o centenário desse que foi um dos maiores acontecimentos da cultura brasileira, gente, porque a Semana de Arte Moderna, fica logo esperto, abrangeu vários movimentos artísticos, ou melhor, várias formas artísticas. Literatura, o teatro, a música com Villa-Lobos e, claro, a grande literatura e também as artes plásticas, onde tivemos artistas que despontariam para ser grandes nomes da arte brasileira, como Anita Malfatti e Di Cavalcanti. Galerinha, bom, a Semana de Arte Moderna ela dá início ao movimento modernista que é bastante amplo. Pra vocês terem uma ideia, o modernismo ele é o maior movimento da literatura brasileira. O segundo maior é o romantismo. Você lembra que lá no romantismo, você liga na playlist, tem romantismo aqui para você, nós temos três gerações de poesia e temos também três fases da prosa. Pois o modernismo tem três fases. E assim, apesar de ter características em comuns, que a gente vai já observar quais são três movimentos dentro de um movimento. Você já vai notando aqui um verde e amarelo. Será que tem alguma coisa a ver? Tem. Esse primeiro momento, que inicia-se com a Semana de Arte Moderna, então não é uma obra que inaugura, era um momento que você precisava implantar de vez o modernismo brasileiro. A Europa toda já era modernista, Portugal já era modernista lá com a revista Orfeu, com Fernando Pessoa, com Florbela Espanca, com Mário de Sá Carneiro, e um brasileiro, Ronald de Carvalho, que aliás vou já falar dele porque ele também participa do nosso modernismo aqui no nosso país, no Brasilzão, beleza? Por que essa fase é radical? Nós éramos dominados completamente por uma estrutura de literatura e de arte acadêmica, considerada clássica. Os parnasianos reinavam na poesia, e a arte acadêmica da missão artística francesa, que você pode acompanhar aqui também na nossa playlist, tem uma aula sobre isso, dominava com um estilo clássico. Então, para você romper, teve que chegar com um certo caráter destruidor. E aí vamos lembrar que na aula de pré-modernismo, acompanha aí, tem aula de pré-modernismo para você, é importante você assistir antes mesmo dessa aula aqui de modernismo, os artistas já começaram, os autores da palavra, né, já começaram a fazer as primeiras transições, as primeiras mudanças no aspecto da literatura brasileira, tá? Dentre elas, abordar temas sociais, abordar o cotidiano. Então, a primeira fase ela ficou marcada pelo caráter anárquico, heróico e destruidor. Ou seja, por que heróico? Porque conseguiu romper uma tradição acadêmica. E vamos lembrar que o Brasil estava recebendo muita influência das vanguardas europeias. Veremos que no caso da literatura, a vanguarda futurista e a vanguarda dadaísta foram mais radicais, influenciaram muito mais o pensamento da literatura, dos literatos, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Quando a gente for trabalhar a segunda fase, e você vai acompanhar as três fases aqui, a gente vai ver que sai esse caráter radical, esse caráter destruidor, porque agora a vibe é outra, a ideia é consolidar o modernismo brasileiro, já se admite usar características de movimentos anteriores, o que não era admissível na primeira fase, tanto que eu vou ter o simbolismo voltando e o realismo voltando, mas com uma outra cara, com uma outra pegada, com uma outra ideia. E sai também uma preocupação meio nacionalista, por isso que está o verde e amarelo aí na primeira fase, de identidade cultural, de miscigenação, para um campo mais universal. Até porque o mundo, nesse intervalo de tempo de 30 a 45, mudaria bastante, tá? E finalmente a terceira fase, ou pós-modernismo, vem de 45 até os dias de hoje. E aí são muitas experiências literárias, muitas mudanças, algumas retomadas de movimentos anteriores e muita experimentação. Movimentos como o neoparnasianismo, olha só, retomou, mas acrescentou algo novo. Concretismo, que é poesia visual, imagem, som, poesia marginal, tropicalismo e as novas tecnologias, a poesia sendo abordada no campo do cyberespaço.
Além, lógico, de grandes nomes como Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Se liga no nosso canal aqui que você vai ter todas essas três fases explicadas. Aqui é para você entender a complexidade do modernismo brasileiro. Agora, tudo isso começou com a Semana de Arte Moderna. Vamos aqui agora, gente, imaginar, vamos agora compreender o contexto de todas essas mudanças, tá? Aqui para você. Vamos lembrar que a Europa vivia o que nós chamamos de Belle Époque, que foi esse apogeu, né, voltado para a cultura, envolveu artes plásticas, teatro, literatura, música. Né? Então, a ideia de modificar a Belle Époque era a introdução modernista nas artes plásticas, nas artes como um todo da Europa, especialmente na França, que era o grande, né? Todos os salões de pintura eram em Paris, as grandes mudanças desde o romantismo. Paris, a França respirava essa coisa da liberdade e da mudança. E a França foi o primeiro país a romper com esse caráter mais acadêmico, tá bom? Tanto que Portugal é um dos últimos da Europa a adotar a prática modernista. O Brasil acabou sendo ainda depois de Portugal, somente em 22. Vanguardas europeias decisivas para nós, elas começaram na pintura, cubismo, futurismo, dadaísmo, expressionismo, surrealismo. Lembrar que você tem tudo aqui no canal, lá na hora da questão, é só artes por enquanto. Você vai ter lá também as questões de arte, sendo comentário das vanguardas europeias. Agora, em termos de literatura, alguns movimentos de vanguarda também migraram da arte plástica, das artes plásticas para a literatura. O caso do cubismo, que é você brincar com a imagem, formar algum objeto geométrico. É o caso do dadaísmo, uma poesia mais anárquica. É o caso do futurismo, que negava totalmente a forma acadêmica da poesia e a linguagem formal da poesia. Isso vai ser muito importante na primeira fase aqui no Brasil, por isso que você vai ter uma linguagem mais coloquial. A Europa vivia algumas turbulências sociais que vão chegar também ao Brasil, greves, movimentos de sindicatos, então isso também interfere. Teve a Revolução Russa nesse intervalo de tempo e, infelizmente, também a Primeira Guerra Mundial, que aumenta o radicalismo de algumas vanguardas como o dadaísmo. E você tem uma onda de progresso muito interessante, que vai desde progresso nas artes, com a consolidação do cinema, há também a questão de eletricidade, telecomunicações. Agora você tem um automóvel, tem um avião, os navios são a motor, então as viagens para a Europa tornam-se mais rápidas, e essas viagens, Oswaldo fez muitas, né, trazendo novidades para cá. E o Brasil, uma eterna crise, né, sai ali da República dos Marechais, entra na República do Café com Leite, vai ter algumas mudanças sociais até chegar aí a chamada Era Vargas. Depois você vai ver que a segunda fase tem o seu próprio contexto, a terceira fase também. Beleza? Bom, e onde é que entra a Semana de Arte Moderna, meus queridos? A Semana de Arte Moderna era a ideia de alguns jovens que, na verdade, começou um pouquinho antes. Se eu voltar no tempo, lá em 1917, nós vamos já ver uma coisa interessante, que são os antecedentes da semana. Essa data aqui foi muito importante, tá? Não só pelo que eu vou dizer agora, que foi uma exposição de arte plástica brasileira, feita por Anita Malfatti, que gerou uma grande polêmica com Monteiro Lobato, mas também por publicações de livros que já eram antecipação de ideais poéticos modernistas. Qual é a proposta? Todo mundo aqui, na sua arte, queria que o modernismo chegasse ao Brasil. Então, enfrentava-se o academicismo em todos os campos artísticos. Então, na literatura, na música, na pintura, na escultura, vamos ter o Victor Becheretti, que foi importante aqui no Brasil. Então, aquele sentimento de mudança todo mundo queria. Tá? E aí juntou, ou seja, diferentes áreas das artes se juntaram para trocar ideias e tentar modificar o pensamento artístico brasileiro, ainda muito pautado no academicismo também no século XIX. Aí eu chego aqui, é muito importante, esses dois próximos slides, são os antecedentes, o que ocorreu antes da semana, que foi o estopim da ideia de mudança na cultura brasileira. Em 1911, Oswald de Andrade, ele tinha dinheiro, vivia viajando para a Europa, então ele trazia as novidades. O Pirralho já traz algumas inserções de ideais futuristas, que, aliás, influenciaria muito a poesia do Oswaldo e do Mário, porque nega o formalismo poético, nega a rima, nega o passado, trabalha uma poesia mais moderna, mais efervescente. E nessa revista do Pirralho, a polêmica foi porque o Monteiro Lobato, aliás, perdão, o Oswaldo apresentou uma caricatura do Olavo Bilac, com quem ele tinha uma rixa incrível. Bilac, que era o presidente da ABL, Academia Brasileira de Letras, Bilac, que era o grande nome do parnasianismo. E a gente sabe que os modernistas não vão gostar dos parnasianos aqui na primeira fase, porque os parnasianos trabalhavam a poesia certinha, formal, então vai ter muita ridicularização para com eles. 1911, então, foi a primeira vez, em 1912 ele volta, mais uma vez à Europa, retorna ao Brasil já com os ideais futuristas, já primeiramente aqui, ó, 1911 na revista, as primeiras ideias são lançadas, mas em 12 ele consolida o ideal futurista no Brasil.
Em 1913, esse estrangeiro, né, o Lazar Siegel, vem lá do leste europeu, ele traz uma exposição de telas expressionistas. O expressionismo já estava começando a crescer na Europa. Só que foi uma exposição que não teve muita repercussão, tá? Assim como a de 1914. Anita Malfatti, jovem, né, já tinha feito seus primeiros estudos na Alemanha, também na escola de Dresden, onde o expressionismo era muito forte. Ela trouxe algumas telas, ainda muito acadêmicas, inclusive, né? Bem, algumas com ideais impressionistas, outras com ideais ali pós-impressionistas, não teve também nenhuma repercussão. 1915, isso aqui chega no Brasil, tá? Porque Portugal lança o seu modernismo através de uma revista chamada Orfeu, e tem a participação de um brasileiro, que é o Ronald Carvalho, que eu vou já falar para vocês dele. Agora, 1917 é o grande ano. Por quê? Eu tenho vários eventos que anteciparam a ideia da Semana de Arte Moderna. Primeiro, um poeta que depois saberíamos que é Mário de Andrade, usando o pseudônimo Mário Sobral, lança um livro já com um título meio enigmático, meio curioso, meio despertador, né? Há uma gota de sangue em cada poema. O que chama a atenção é que nesse livro, as poesias são colocadas sem rima e sem métrica, são chamados versos livres e versos brancos. Isso era um choque para quem estava acostumado com todo um ideal parnasiano, com rima, métrica e formalismo. Aí eu tenho um lançamento de um livro também, chamado A Cena das Horas, Manuel Bandeira, que tem um elemento parnasiano, tem um elemento simbolista e alguns versos livres trabalhando o autobiografismo do Bandeira. Eu tenho também dois livros do Menotti del Picchia, que será um cara muito importante na semana, é um dos também que participou ativamente. O Guilherme de Almeida com o livro Nós, mas o grande momento é quando no final do ano, ali pelo mês de dezembro, Anita Malfatti, depois de uma segunda viagem, novos estudos na Europa, traz uma exposição de seus quadros, precisava ganhar dinheiro, queria vender, expor e ganhar um dinheirinho também, com exposição de quadros expressionistas e cubistas. O Monteiro Lobato era muito conhecido, né, um nacionalista, autor do Jeca Tatu, então já era um cara consolidado lá do pré-modernismo brasileiro, e você tem aula de pré-modernismo aí para você assistir. Ele foi à exposição e no outro dia ele escreveu um artigo, né, no jornal O Estado de São Paulo, o maior jornal da época, onde ele critica veementemente o que se chama de arte moderna, o que se chama de arte de vanguarda. Ele atacou os quadros da Anita Malfatti, que ficou arrasado. Tanto que alguns que tinham comprado os quadros devolveram. Então, nisso aí, jovens como Menotti del Picchia, o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, em torno de dar uma força, digamos, da Malfatti, se reuniram, começaram a se encontrar e trocar ideias, dizendo, olha, não dá mais para aguentar isso. Só que a grande ideia que é a semana, só 5 anos depois seria feito. Dois eventos importantes, o livro Carnaval do Bandeira, onde o Bandeira começa a se libertar quase que totalmente das influências parnasianas e simbolistas dos primeiros livros dele, e em 21 esse manifesto, onde hoje tem o MASP lá em São Paulo, na Avenida Paulista, o Trianon, onde eles fazem uma homenagem ao Menotti da Pique, que também tinha sido criticado, né, pelos acadêmicos da poesia formal. E também nós temos aqui críticas muito pesadas do Oswaldo de Andrade e do Mário de Andrade à continuidade da poesia parnasiana brasileira. E aí temos um livro muito interessante, que é o Pauliceia Desvairada, mantive aqui o acento em Eia, nós sabemos que a regra mudou, porque é o nome da obra, né? E onde o Mário tem mais ainda poesias modernistas com temas já abordando temas sociais e principalmente usando termos bem coloquiais, bem da oralidade do brasileiro, que será uma marca da primeira fase. E finalmente uma outra exposição de pintura ousada, porque tinha mulatas, tinha o cotidiano brasileiro, falava de samba, algo que na época era uma contravenção. Eu tenho o Di Cavalcante, que aliás vai ser um grande participante, gente, lá da Semana de Arte Brasileira, beleza? Bom, esses são os antecedentes. Agora a gente vai começar a semana. Local escolhido São Paulo, Teatro Municipal, a efervescência de São Paulo é o momento. Alguns cafeicultores, né, alguns homens ricos como Paulo Prado, bancaram o aluguel do teatro que era caro. E a ironia é você fazer um evento moderno, um teatro que é neoclássico, né? Que é bem do século ali XIX, toda a estrutura dele. Tá? Então, era para ser uma semana, mas acabou que só 3 dias foram utilizados pela polêmica que foi. Os jornais detonaram. Objetivos principais: mostrar uma nova concepção de arte, isso vai chocar o público, romper com esse tradicionalismo. Uma abordagem cultural, adaptar a ideia de você absorver as vanguardas e, obviamente, usando temas brasileiros, adaptar a nossa realidade e, finalmente, pesquisar novas possibilidades na poesia, a prosa poética, o poema em prosa, os versos livres, os versos brancos, tá? E abordar a identidade nacional. Vamos lembrar que lá no romantismo, você já teve essa coisa de abordar algo do Brasil, onde o índio e o branco foram trabalhados lá nos romances indianistas do Alencar. Aqui, essa miscigenação ela vai ser ampliada. Nós queremos o índio, o branco e o negro. Tá? A gente vai ver lá na primeira fase, vamos falar um pouco de Macunaíma, é um bom exemplo
dessa perspectiva de miscigenação cultural que a literatura brasileira queria implementar. Galerinha, 3 dias da semana foram os principais, não é verdade? Destacando o primeiro dia, teatro lotado. Todo mundo queria saber o que é isso aí de arte moderna. Alguns homens ricos já tinham ido para a Europa, né? Já imaginavam que era a bela época, tinham acompanhado. Mas como seria isso no Brasil? Bom, foi bastante polêmico, tá, gente? Uma palestra de abertura feita pelo Graça Aranha. Vocês estão lembrados do Graça Aranha, pessoal? Ele é aquele pré-modernista, escreveu Canaã. Tem aula de pré-modernismo aí para você acompanhar. Ele é o mais velho. Na verdade, quem foi convidado para fazer parte foi o Monteiro Lobato, mesmo depois ele ter detonado a Anitta Malfatti lá em 17. Mas convidaram porque era um nome de respaldo. Gente, quem está organizando a semana são pessoas desconhecidas. Miotti Lepic, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de Cavalcante, a própria Anitta Malfatti, que só ficou conhecida pela polêmica, e lá nem queria participar da semana, acabou sendo convencida de última hora a participar e expor os mesmos quadros que ela tinha exposto 5 anos antes, da polêmica, né? Que teve com o Monteiro Lobato. Então, graças a Deus, foi convidado e ele aceitou de pronto. Ele queria ser um cara, ele era o mais velho da turma, e ele acabou abrindo a semana, proferindo essa palestra ali, chamado A Emoção Estética da Arte Moderna. No intervalo, enquanto as pessoas ali têm um momento de intervalo no teatro, subiram ao palco, né, esses dois poetas, também até então desconhecidos, lendo poesias diversas, suas e também algumas do Mário de Andrade. E o pessoal achou aquilo horrível, porque eram poemas que não tinham rima, não tinham métrica, não soavam bem, não falavam dos temas de arte mitológica, não falava de coisas clássicas, de história, que eram as temáticas mais comuns dos parnasianos. Ainda no primeiro dia, a música com o Hernani Braga e um cara chamado Vila Lobos que apresenta ah, um conceito no qual há um momento de danças, né, usando as raízes africanas. Começaram as primeiras vaias, porque ninguém estava muito acostumado. Música, nessa perspectiva, é sempre música clássica. Você tem uma pequena inovação. Aliás, o Vila Lobos que voltará no terceiro dia da semana, onde vai gerar uma grande polêmica também. E eu tenho uma palestra do Ronald Carvalho. Esse Ronald Carvalho foi que participou lá da revista Orfeu em Portugal. Então ele lançou o modernismo português e também lança o modernismo brasileiro. Curioso, né? Gente, esse segundo dia foi dos três o que teve a maior repercussão para os jornais negativa, porque houve uma grande arruaça, uma grande confusão. O Mário lê alguns poemas aí, ó, A Escrava que Não Avisara, fazendo uma paródia da escravizada do romantismo, e ele, nesse texto, ele fala que a língua portuguesa falada no Brasil é diferente, algo que o próprio Alencar também dizia, né? E que era preciso usar termos locais. Então ele começa a brincar com as palavras, com a sonoridade da língua portuguesa falada no Brasil. Ao mesmo tempo, tem uma conferência sobre também a arte moderna feita pelo Menotti. Mas o momento de maior confusão foi quando o Ronald Carvalho sobe ao palco para ler o poema Os Sapos. O Bandeira, gente, participou das ideias, mas ele não veio do Rio para São Paulo, morava no Rio participar. Ele achou que ia ser muito radical, parece que ele fez assim uma leitura diferente, mas enviou o poema Os Sapos, que já estava escrito, estava no livro Carnaval de 1919. O Ronald lê e você já vai ver comigo por que isso foi uma grande arruaça. O poema é um ataque direto aos parnasianos. Vamos conhecer? Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Notou a brincadeira de papos, sapos, penumbra, lumbra, quartetos? Isso é bem parnasiano, rima, métrica. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Foi, não foi, foi. Essa brincadeira do foi, não foi, a plateia começou a tirar onda. E ficava imitando os sapos e virou uma verdadeira arruaça. Dizem também, né, os livros, né, tem um livro interessante chamado A Semana que Não Terminou, que o Oswald teria pago alguns jovens estudantes da USP, da PUC, para jogar tomate na plateia, que foi uma grande confusão, os jornais. A ideia era chamar a atenção, pois conseguiram, pela gritaria, pelas vaias que ocorreram. Olha como o ataque é direto. O sapo tanoeiro, parasiano aguado, diz, meu cancioneiro, minha poesia é bem martelado. Vede como primos e atos, e nunca rimos temos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas. Qual é a principal característica? Tem aula de parnasianismo aqui para você, hein? Qual a principal característica dos parnasianos? A arte pela arte. A ideia de preocupar-se com a forma do poema, toda a elaboração estética do poema era muito mais importante, né, do que temas. E a brincadeira com o sapo boi, que é o Oswald, é um direcionamento claro da poesia para o Bilac, que se titulava O Príncipe dos Poetas. Se o meu pai for rei, eu sou príncipe. Então, um ataque direto. Nesse momento do foi, não foi, a plateia participava e aí virou uma verdadeira bagunça, galerinha.
Terceiro dia, o grande momento, Vila Lobos, uma plateia já reduzida, porque os jornais tinham colocado no dia 15 de fevereiro aquela confusão toda, porque já é o dia 17. Lembrar que nos 3 dias os salões estavam abertos para ver exposições de quadros da Rita Malfatti, os mesmos polêmicos de 17, no de Cavalcante e de Vicente do Rego Monteiro, um pernambucano que participou. Tinha umas telas curiosas, porque eram meio arredondadas, meio cubistas, trabalhando temas religiosos e também índios e negros, né? Algo bem nordeste também, um pouco na sua pintura. E tem também o Vitor Brecharet, que coloca a sua exposição de esculturas, que foram polêmicas, a cabeça de Cristo, por exemplo, uma escultura completamente diferente do formato do rosto do Cristo, que chocou muito o público. Aliás, chocar o público era a grande ideia mesmo. Vila Lobos faz sua apresentação e ele começa a colocar acordes africanos, acordes indígenas, usando outras concepções de música, no que se chamava de música clássica, e também vaiado, até porque ele, ao entrar no palco, ele estava com um calo terrível no pé esquerdo, e ele entrou, olha o direito, eu me lembro agora, e ele entrou só de chinelas, um sapato de chinelo, aquela roupa típica de maestro. Imagina aí, gente. Foi uma piada. O pessoal começou a vaiar achando que aquilo era proposital, que era um deboche. Não era, porque ele estava com o Carlos. Ele tentou explicar, mas não deixaram. Bom, em cima disso, galera, Semana de Arte Moderna, tá? Vamos lembrar que você vai acompanhar aqui também as outras aulas, tá? Você vai acompanhar aqui a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. Nosso propósito aqui é sempre terminar esse momento da aula com uma questão. Então eu trouxe 2 questões aqui para trabalharmos com você. A Semana de Arte Moderna, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as manifestações, todas, tá, gente? Teve todas as artes envolvidas. Aqui a gente vai destacar um pouco mais a literatura nessa playlist, que é de literatura, mas quando eu for falar na hora da questão lá de artes, eu vou destacar a semana do lado artístico, tá bom? Surgiu de uma rejeição chamada colonialismo mental, né, atrasado. Né? Pregavam a maior fidelidade à realidade brasileira, era uma temática, abordar o cotidiano brasileiro, e valorizava, sobretudo, o regionalismo, principalmente na segunda fase, vocês vão ver isso. A partir disso, depende-se que o romance regional assumiu características de exaltação, aspectos românticos. Não, essa letra A se refere ao romantismo, o romance em prosa. Aliás, tem prosa aqui romântica, os 4 tipos de prosa, tá? Mas aqui no modernismo, a abordagem mais é do cotidiano, valorizando alguns aspectos regionais, de mostrar outros tipos humanos brasileiros, mas não com essa ideia de aspectos românticos. B de bola. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu, pelo contrário, rejeição total a qualquer modelo clássico. Rita Malfatti, de Cavalcante, depois chegaria, depois da Semana, Tarsila do Amaral, também seria decisiva. Letra C. O movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando a nossa realidade. Show de bola, a letra C. Os temas nacionais com um novo viés, um nacionalismo mais crítico, não aquele romântico idealizado, e a abordagem de todos os temas brasileiros, inclusive temas sociais. D de dado. A arquitetura, pelo contrário, ela vai ser um pouco mais atrasadinha, né, depois da semana que ela começa a ter espaço, mas o modelo arquitetônico passa a ser algo moderno, no qual se inspira-se no concreto, em linhas sóbrias, geométricas, tá? O mais simples possível, e não na tradição do barroco, que era praticamente só a igreja e o uso de muito rebuscamento. E a letra E, a preocupação dominante foi retratar, não, pelo contrário, criticar sim a colonização, o atraso brasileiro, mas não foi a preocupação dominante, e sim mostrar uma nova cara do Brasil nas artes. Tem mais uma questão para a gente aqui, número 2. A Semana de Arte Moderna de 22 trouxe como importante consequência para a sociedade. E pense que a semana é a abertura, é o marco inicial do modernismo brasileiro, que vai ser em 3 fases, você vai acompanhar as 3 aqui. Então, o que trouxe de consequência? Letra A, desprezo pelos movimentos de vanguarda. Pelo contrário, a abordagem das vanguardas. Qual a exceção? Surrealismo, porque a Semana de Arte Moderna é 22, o surrealismo ele é a última vanguarda que surge, é 1924. Então, o surrealismo não influencia a Semana de Arte Moderna, mas vai influenciar o modernismo depois, lá na frente, os outros movimentos, a segunda fase, a terceira fase também. B. A preferência por temas ligados a fatos históricos consagrados. Evitava-se isso, tá? E não de forma idealizada, então tem vários erros na letra B. Outro erro é dizer que tem exigência da língua padrão. Uma das marcas é a abordagem do falar brasileiro o mais simples possível, a oralidade, a informalidade, o chamado prosaico. Letra C. Estabelecimento de regras rígidas, pelo contrário, quebram-se as regras rígidas da poesia e da prosa. Você vai ter muitas inovações. A percepção de que os modelos artísticos europeus deveriam ser substituídos pelos americanos. Gente, esse contexto da letra D
É mais nos anos 50, com Juscelino Kubitschek. No primeiro momento, a gente não tá nem Estados Unidos não tem nem esse destaque todo no mundo. Então não tem nada a ver. Os modelos europeus vão influenciar ainda muito o Brasil. O que é que sobrou? A letra E. A conscientização dos brasileiros sobre a riquíssima cultura do nosso país, sobretudo a popular, que até então era discriminada pelas elites. Então, a valorização da cultura popular vai ser importante, a valorização do falar coloquial vai ser importante, em detrimento daquilo que os parnasianos colocavam, que é algo, a poesia devia ser algo formal, muito bem elaborado, uma língua difícil, rebuscado. Pelo contrário, não se quer isso. Beleza, galerinha? Ó, quero convidar você a acompanhar nossa nova playlist, que é a Hora da Questão. Nesse momento, comentando toda a história da arte na Hora da Questão. Você vai acompanhar aí, tá? Peço mais uma vez que você siga o nosso canal. Peço mais uma vez que você, gente, por gentileza, inscreva-se. Eu preciso da sua inscrição para manter o canal no ar. Quero chegar logo aí aos 1.000 inscritos para poder manter o canal, tá? Não é fácil para a gente. Estamos com um pouco mais de 800, então conto com você. Indique nosso canal para o seu amigo que está estudando, não alguém que goste de arte, de cultura, de literatura, que vai fazer vestibular, mas queira lembrar algumas coisas. Também indica, eu vou agradecer demais a vocês, tá bom? Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu!